Todo mundo quer ser compreendido dentro de uma relação, né? Tem muita gente que fala, a pessoa não me ouve, a pessoa não me entende, tá fazendo coisa errada, eu falo e a pessoa não muda. E isso acaba estragando muitos relacionamentos, porque nem sempre é um caso onde a pessoa precisa mudar. Então, gente, às vezes, quando nós desentendemos em uma relação, quando nós discordamos em uma relação, nós precisamos concordar em discordar. Isso é importante. Porque a vida de cada um é diferente. Eu vou te contar o que que eu vivi, o que que aconteceu comigo para vocês entenderem, tá? Aqui dentro da nossa casa, eu e a Rafa, nós temos visões muito diferentes acerca de bem-estar. Por exemplo, em um ponto específico, eu gosto muito de comprar coisas novas que são tecnológicas. Então eu quero uma câmera melhor, eu quero um computador melhor, uma televisão melhor. Tudo que diz respeito à tecnologia me agrada, eu gosto muito. Para Rafa, nem tanto assim. Para ela, às vezes, é desnecessário, é bobeira, comprar um computador novo só porque ele faz uma coisa diferente. A Rafa tem os gastos dela. Recentemente ela começou a comprar muita coisa de colorir. Tipo, umas canetinhas caríssimas, uns desenhos caríssimos. E se tornou um hobby. E ela gosta disso, ela gosta de gastar com isso. E na minha visão, não é necessário. Na minha visão, isso não agrega, de fato. E aí entra o ponto interessante. Na minha visão, o que ela faz é desnecessário. Na visão dela, o que eu faço é desnecessário. E aí? Como é que a gente concilia esses pontos? Se a gente for parar para pensar, gente, é muito simples. É só entender que nós discordamos. Ou seja, nós concordamos em discordar. Eu entendo que você pensa diferente e tá tudo bem. Você não precisa pensar como eu, porque é importante para você. Então, nesse caso específico, ela compra as coisas dela porque ela fica feliz, eu compro as minhas coisas porque eu fico feliz, e desde que não afete a renda do relacionamento, não tem problema, porque não está afetando em nada, é cada um vivendo a sua vida. E isso é importante. Aí a gente tem outros casos. Vamos supor que a gente tem aí a Ana e o João, que é sempre o nosso exemplo, né? E a Ana, ela tem uma mãe que gosta de dar palpite na relação. E o João, ele não gosta disso. Ele fala, poxa, sua mãe tinha que se colocar no seu lugar, no lugar dela, na verdade. Ela deveria parar de ficar dando pitaco. E a Ana fala, poxa, amor, mas é só a gente não ouvir. Ela gosta de falar essas coisas, então a gente ouve, a gente não coloca em prática e não acontece um problema. Aí o João fica frustrado porque a Ana não o entende, porque a Ana não o ouve. Ele acha que vai atrapalhar a relação. A Ana fica frustrada porque o João não a entende, o João não a ouve. E nesse caso ela fica frustrada porque o João está sendo uma pessoa que pega muito no pé com a mãe dela. E isso acaba atrapalhando, né, a percepção dela acerca do João. Ambos acham que o outro tem que mudar. Nesse caso, gente, a gente tem um fato que não afeta o relacionamento, afeta a visão da pessoa acerca do relacionamento. Então, às vezes, eu fico irritado com aquilo e eu estrago o relacionamento por causa da minha postura, mas não é a pessoa se intrometendo e mudando as coisas na relação. Eu poderia simplesmente ignorar. A outra pessoa poderia simplesmente parar. No momento que a gente entende que nenhum está disposto a ceder, a gente compreende as diferenças. Então aqui entra um aspecto de que nem sempre é o caso de que o outro não te ouve. Às vezes o outro te ouve, mas não concorda. Às vezes o outro ouve o seu ponto, entende o seu ponto, mas acha que está errado. Ele tem o ponto dele. E ele poderia dizer a mesma coisa: você não me ouve, você não me entende, você não compreende aquilo que eu acho que é certo na relação. Então, quando um acha que o outro está errado, naturalmente achará que ele mesmo está certo. E isso vai causar atrito. E dentro de relacionamento, gente, nós não precisamos ser iguais, nós precisamos simplesmente coexistir de uma forma saudável. Eu vou ter visões diferentes acerca de como gastar meu dinheiro, eu vou ter visões diferentes acerca do que deve acontecer no futuro, a forma de criar os filhos talvez nem sempre vai ser exatamente igual. Eu posso acreditar em uma espécie de divindade diferente da sua, ou não acreditar em nada e você acreditar. Eu posso ter uma visão política diferente da sua. A questão é, isso importa mesmo? Porque, gente, às vezes é só ego. Eu já vi um casal discutindo porque tinham visões políticas diferentes. Olha que interessante. Ambos tinham condições financeiras muito boas, tá? Os dois eram independentes financeiramente falando. Os dois estavam felizes com a relação. A relação era boa, era parceira, tinha lealdade, eles eram compatíveis em gostos, então os dois gostavam de viajar, viajavam bastante, o relacionamento era tranquilo. Só que um acreditava que um político específico era melhor e o outro que o outro político específico era melhor. E eles brigavam por causa disso.
No final das contas, a vida deles continuava sendo a mesma vida, do mesmo jeito, só que eles não conseguiam estar com alguém que pensa diferente. Isso é uma intolerância de um tamanho gigantesco. E às vezes as pessoas se sentem maduras, elas acreditam que elas são desenvolvidas, só que elas estão sendo desenvolvidas limitadamente, porque elas acham que o desenvolvimento é só o que elas são. Qualquer pessoa que pensa diferente não é desenvolvida, é inferior. Então, às vezes, por você pensar diferente, por ter um político diferente do meu, eu acho que você é uma pessoa pouco inteligente, eu acho que você é uma pessoa isso ou aquilo, e eu já te trato diferente com base no seu político. Às vezes, antes de saber em quem você votaria, eu gostava do que você era. Na hora que você me contou, eu parei de gostar. Extremismo. Então, não é a visão política diferente que estraga a relação, nem a visão de Deus, é a incapacidade dos seres humanos envolvidos nessa relação de perceber que o cérebro deles não engloba tudo que é certo no universo, que a outra pessoa tem também o direito à liberdade de pensar, de agir, de ser. E no momento que eu entendo, gente, que eu sou o que eu sou e que eu não preciso convencer você que eu estou certo para que a relação dê certo, a relação tende a funcionar melhor. Então eu entendo, por exemplo, eu não acredito em Deus, você acredita. Qual a diferença? Pouco importa. Simplesmente vamos continuar cada um com a sua crença, a gente pode conversar sobre se quiser, mas sem tentar convencer o outro, porque você não precisa ser uma cópia de mim. A gente precisa observar somente se o relacionamento está funcionando, se existem os parâmetros, se nós somos pessoas que conseguem coexistir. Isso é importante, se há lealdade ou não. Agora, poxa, crença em Deus, crença talvez em políticos. Eu vou ter um político diferente, eu torço para um time diferente. Eu já vi um casal terminar porque um torcia para um time diferente do outro. E um sempre falava que o outro era menos inteligente porque torcia para aquele time. Então, assim, é uma briga de egos muito grande que, no final das contas, faz o relacionamento dar errado. Aí a gente vai para outros campos, tá? Por exemplo, a mulher do relacionamento, ela sempre gosta de sair com as amigas uma vez por semana, tá? Ela sempre vai para a casa das amigas, se reúnem e elas fazem ali uma confraternização, por assim dizer. Aí o homem fala, isso é desnecessário. Para que você tem que ir para a casa das suas amigas todo final de semana? Não pode ser só de vez em quando? Ou toda semana tem que ter um dia para vocês irem? Não pode ser só de vez em quando? Então, para ele, claramente desnecessário, para ela, claramente necessário. Considerando que ela ficou com ele a semana inteira, não pode sair um dia para ficar com as amigas? Então, nesse ponto, esse homem, falando é desnecessário, ele fala da sua própria consciência. É desnecessário segundo a minha visão. Só que segundo a visão do outro é necessário. E aí, eu vou considerar só o meu cérebro no relacionamento? Eu vou considerar só o que eu mesmo penso, só o que eu mesmo julgo sendo correto? Sendo que eu estou me relacionando com outra pessoa? Gente, isso é possessividade. Isso é a ideia egóica de que o mundo gira em torno de mim e que você tem que agir igual ao que eu faço para que o relacionamento dê certo. E dessa forma não vai dar certo, e vai ser por culpa minha, se eu agir dessa forma. Então é interessante pensar que no lugar do outro, com a consciência do outro, eu teria as vontades do outro. E se não é uma coisa que ataca o relacionamento, qual é o problema de o outro ser diferente? Por isso, gente, que é importante a gente trabalhar muito essa capacidade de compreender que nós não precisamos concordar em todas as esferas. E eu quero que você observe, porque se esse vídeo não flopar, com certeza vai ter nos comentários pessoas falando isso. Não, política, visão política diferente não dá certo. É julgo desigual. Se eu acredito em Deus e você não, não dá certo. Se eu tenho uma visão diferente religiosa, não dá certo. E no meio disso tudo vai ter um monte de preconceito envolvido, no meio disso tudo vai ter um monte de visão engestada, envolvida, e as pessoas não percebem que há essa diferença de fato. E as pessoas não olham para as pessoas, elas olham para si mesmas refletidas nas pessoas. E aí quando eu entendo que eu estou olhando para alguém que é quase um espelho daquilo que eu sou, e talvez eu tenha um egocentrismo tão exagerado que eu me considero quase perfeito, eu vejo nessa pessoa um reflexo de mim, e aí eu gosto. Não dela, eu gosto porque ela representa aquilo que eu sou. Eu gosto porque ela representa aquilo que eu mesmo quero ser. E nesse momento eu tenho uma espécie de amor narcísico. Isso não tem nada a ver com narcisismo, tá? Isso é amor narcísico, é uma coisa muito diferente, só para vocês entenderem. Mas é um amor que é voltado para mim e não necessariamente para o outro. Eu acho que é para o outro, mas só é para o outro se o outro for exatamente aquilo que eu faço com que ele seja. E isso não é amar o outro, isso é amar a mim.
Isso é amar uma pessoa que me serve, basicamente. Eu quero que você avalie o seu relacionamento, se fizer sentido para você, é claro, e você me diga se existem pontos assim de discordância que não são de fato importantes para a gente conversar um pouco a esse respeito, tá? E você talvez está tendo dificuldades com isso. Se precisar da minha ajuda como mentor, tem informações aqui na descrição, é só entrar em contato com a gente. Beijo grande para vocês.